Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, especialista em felicidade e bem-estar, sou comunicólogo e esse é o seu podcast, ou vodcast, como quiser chamar, que fala sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. Sobre nós que vivemos num tempo que o Adam Grant falou agora no ano passado, em abril de 2021, no New York Times, sobre um tempo de murchamento ou de definhamento. O murchamento é uma expressão muito usada na psicologia positiva para aquele estado onde a gente não consegue estar pleno, né? E que está muito alinhado quando ele fala nesse artigo que é aquele estado que não é a ansiedade, ele ainda não é a depressão, mas é o estado que antecede a isso. A gente vive num tempo onde o medo passa pela gente, a tristeza perpassa pelas nossas relações, a gente não tem tempo para encontrar práticas que nos trazem prazer, os nossos relacionamentos acabam sendo superficiais ou não temos tempo de nutrir os relacionamentos positivos que a gente gostaria de ter. E aí, diante disso, a gente não encontra, às vezes, significado, um propósito para estar vivendo o dia a dia. E a nossa capacidade de realizar ou de perceber as nossas realizações passam batido. Mas o Sobre Nós é um podcast que quer falar sobre o outro lado da moeda. Como a gente pode alimentar emoções positivas, como a gente pode dar a volta por cima, como a gente pode falar sobre autoestima, como a gente pode encontrar prazer nas práticas, como a gente pode promover conexões poderosas, como a gente pode encontrar significado a cada amanhecer e como a gente pode celebrar as pequenas conquistas do dia a dia. E é sobre isso, sobre tudo isso que a gente vai falar a partir do olhar do meu querido convidado, Diogo Sevilho. Por favor, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Você tá bem? Eu tô ótimo, muito feliz de você estar aqui. Eu quero que você também. se apresente. Bom, meu nome é Diogo Sevilho Pedrassoli. Eu acabo utilizando mais profissionalmente Diogo Sevilho para facilitar, né? Reduzir, deixar mais rápida a apresentação. Mas eu sou bartender, sou mixologista, trabalho há 16 anos na área, né? Criando receitas, prestando consultorias, dando treinamentos para equipes, fazendo produções de conteúdo para marcas, que agora, né, todo mundo está se virando nessa também de produzir conteúdo. Além disso, eu também participo de um podcast que é o Grog, que é um podcast de entrevista e drinks ao mesmo tempo, em que a gente consegue trazer boas celebridades aí para trás do balcão não, né? Mas para sentar no meu balcão e a gente bater um papo. Nosso convidado é fino, pessoal. Diogo, você tem um DNA de artista. Quem te conhece sabe que você desenhou, pintou, Sim. fez muito. Eu não sei se você continuou fazendo isso, mas você também tem lá as suas características de showman. Minha pergunta para você é o seguinte: em que momento
essas habilidades que você tem, que elas ficam, vamos dizer assim, em segundo plano, e o papel do mixologista, do bartender, ela toma primeiro plano na sua vida? Olha, eu vou fazer uma passagem rápida de como eu cheguei aqui, para Fica à começar, vontade. né? Isso que você falou é muito real. Eu sempre me relacionei com arte. Meu corpo se relaciona com arte, minha mente funciona com desenhos, com formas, eu preciso ver as coisas, e eu sempre me relacionei assim. Eu desenho desde criança, modéstia à parte, faço isso muito bem, só que eu sabia que eu não queria trabalhar com isso. Eu não queria ter obrigação de desenhar. Eu gostava muito de desenhar. Eu sentia dor na mão para desenhar, eu sentia ansiedade para terminar as coisas, eu estragava desenhos tentando finalizar quando eu não tinha mais saco, pela ansiedade de ver pronto. E aquilo eu fui percebendo que, eu não queria ter obrigação de fazer algo que eu gostava tanto de fazer. Eu gostaria que a arte sempre transbordasse, ao invés daquele processo criativo que cava para dentro. Então eu não queria esse tipo de processo numa coisa que eu gostava tanto de fazer. Quando eu conheci a coquetelaria, eu encontrei uma forma de trabalhar e viver com arte, de uma forma ou de outra, em que eu não precisava lidar com ou que eu lidava melhor com as obrigações. Primeiro, que a criação não é necessariamente diária, né? Se você trabalha como ilustrador em alguma revista, em algum jornal, ou provavelmente você tem que produzir com uma velocidade que eu não gosto dessa obrigação de ter que fazer todo dia, criar. Porque criar é um processo, para mim, muito mais de transbordo. É isso. É transbordo e não cavar para dentro. Eu não gosto de ter que ficar buscando coisa para criar. Eu prefiro que isso, né, extrapole a mim e chegue na mídia que eu esteja escolhendo, né? Seja drink, seja produção de conteúdo, sejam desenhos e etc. Sempre me frustrei porque, apesar de ter uma família repleta de músicos, eu para música só sirvo para ouvir. Mas é uma boa prática ouvir música, fica tranquilo. Eu adoro, e é frustrante para mim não conseguir acompanhar uma batucada. Mas eu quero dizer o seguinte, que é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Talvez, eu tentei. Mas é uma habilidade, acredite em mim. Eu acho que eu tenho, eu para começar não tenho ritmo, depois eu não tenho foco, aí eu me disperso. Ou e então aí o interesse é menor, de repente. Melhor você fazer prefere outra ouvir. coisa. Exato. Bom, mas enfim, em que momento a coquetelaria ela toma frente? O nosso trabalho como bartender, como mixologista, eu costumo dizer que é uma das profissões mais multidisciplinares que existe. Porque nela a gente trabalha com química, física, biologia, história, geografia, ciências sociais, ciências políticas, relações interpessoais, né? Eu fujo em absoluto quando falam que bartender é psicólogo, porque não tem nada a ver, cara. Você vai no bar para fazer outra coisa, não vai se tratar, né? Não vai, quando falam, é sobre bartender nós, é o meu não psicólogo. sobre emaranhados, né? Eu falo, meu Deus, não, cara. Não é nosso papel esse aqui, né? O que acontece é que a gente precisa saber minimamente de todas essas coisas, porque são elas que vão pouco a pouco agregando valor, vão também nos preenchendo de conhecimentos para saber melhor, fazer melhor as misturas, para saber contar melhor essas histórias. Afinal de contas, a gente não só produz, mas a gente vende. Então, a gente precisa ter um bom storytelling, né? Na medida que a gente sabe que a gente precisa ter uma gama de conhecimentos bastante variado para você poder desenvolver bons storytellings, e já fica claro a necessidade de você atuar ativamente na venda, buscando argumentos, buscando... Tem um bom repertório, né? Você precisa ter bom repertório para que você consiga fazer isso com mais qualidade, né? Tanto na hora de criar quanto na hora de vender. Então, o bartender, ele acaba tendo, de qualquer forma, diariamente, palco. Então, eu acho que a hora que você tem que largar um pouco isso é na hora que você não
não pertence àquela conversa, na hora que você já fez o que você precisava fazer com aquela mesa, mas precisa ter uma leitura. E você me conhece, quem me conhece atendendo sabe que eu sou bem agressivo. Vendendo, eu sou bem... eu busco interagir com a maior parte dos convidados o tempo todo, eu busco fazer parte da noite deles, mas tem a hora que você tem que saber tirar o pé. Né? Você, opa, o pessoal não tá para papo, não tá para conversa. Porque se tá, você tem que agressivo, dar show. quando agressivo é um carativo, é um carativo, que você é proativo. Eu vou para cima, eu costumo brincar que eu vendendo, eu sou um rinoceronte entrando no lavabo de trator. Tanto que você é conhecido como Diogro também. Diogro não é à toa. Mas eu participo muito das mesas, né? Precisa ter essa leitura. É hora de ficar quietinho um pouquinho, aquela mesa não está disponível para conversa, mas no geral eu consigo passar bastante tempo do meu trabalho fazendo atormentando gente. Fazendo stand-up. Mas a gente precisa saber. O que acontece? O meu trabalho, por mais que eu tenha falado para você que eu faço, que a gente procura saber de tantas coisas, né? Obviamente a gente não é especialista em todas elas, longe disso. É importante que a gente tenha repertório para poder conversar, versar e poder utilizar essas ferramentas para criações, utilizar essas ferramentas para melhorar suas vendas e etc. Mas o nosso trabalho é 100% sobre hospitalidade. E hospitalidade é 100% sobre acolhimento, tá? O que é bem diferente de fazer vontades. Né? A gente não tá dentro de um restaurante para fazer vontade de ninguém. A gente tá lá para acolher você na nossa casa. Né? Aquele espaço é a nossa casa, você é um convidado. Minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Então, sempre que... E o acolhimento, ele é acolher a todos. Né? Eu não... Esse negócio de atendimento especial, isso é hospitalidade, não. Ou você é especial com todo mundo, ou você não seja. Né? Se você hoje só pode ser rápido, seja rápido para todo mundo. Né? Então, faça seu atendimento rápido. Hoje você não tem tempo para gastar na mesa, você não tá correria. Então, seja rápido para você ser rápido para todo mundo. Quando você pode ter esse acolhimento muito mais de atenção, você possa fazer para todo mundo. Então, o acolhimento, ele não é sobre... A hospitalidade não é sobre privilégios, né? Sobre você fazer coisas para alguém que você não faz para outras pessoas. Na verdade, é sobre você antecipar necessidades, né? É sobre você entender todas as ferramentas que estão dentro do restaurante que podem servir para que você melhore a experiência da pessoa. Acolhimento é você saber qual que é a mesa mais quentinha, é você saber qual que é a mesa mais gelada, é você saber qual que é a mesa que tem mais movimento e saber ler uma pessoa que quer estar no bochicho e outra que quer discrição e você saber qual que é a mesa para indicar para ela. Tá tudo limpo, para ninguém encostar em nada colado, sabe? É você antecipar, é você oferecer uma água para a pessoa assim que ela chega no restaurante. Muita gente acha que a gente empurra água para vender. Falo, cara, não, você acabou de chegar. A maior urgência que a gente vê diariamente de quem chega é me dar um copo d'água. Então a gente já se antecipa a isso. A maior parte das pessoas chega num restaurante pedindo água. Então, se a gente faz isso logo de cara, não é um upselling ali, não é para já sair te esfolando, né? Dando um salto na nossa conversa, que nem estava programado para a gente passar para isso, mas é impressionante como um bom negócio ele passa pela empatia. Sim. Né? Sim. Não importa. Quando a gente está falando de hospitalidade, eu estou falando de empatia. Sim. Eu estou falando... Para eu poder fazer um bom negócio, eu tenho que conseguir olhar para aquele mercado e falar assim... o que eu gostaria se eu tivesse naquela mesa? Sim. O que eu gostaria se eu tivesse sentado naquele balcão? O que eu gostaria? Né? E necessita você ter uma visão crítica a respeito disso, senão você cai nas falácias aí que dizem que o cliente tem sempre razão, né? Porque se você se pauta por esse tipo de cultura em que o atendimento dentro de um restaurante deve ser subserviente,
né? Com certeza você não vai ser bem atendido por mim, porque você não vai receber... Não é que você não vai ser bem atendido por mim, mas você não vai receber o que você quer de mim. Uhum. Não, e assim, fazendo um contraponto com outras pessoas que já passaram por aqui, para eu fazer um bom atendimento, eu, como sou um profissional, não importa da área que eu seja, se você me pede uma coisa com absurdo, eu vou falar para você, olha, Sim. Você quer fazer uma construção e você quer usar areia no lugar de cimento? Não, querido, porque vai desmoronar. Sim. Se você quer ter uma boa experiência nesse restaurante, cola na minha que você passa de ano, isso, né? Foi engraçado uma vez que teve um cliente que chegou e ele falou, cara, me dá um Moscow Mule. Aí eu falei, eu não tenho Moscow Mule, mas... E aí eu já ia reverter nele, né? Uhum. E ele já falou, então me dá um Aperol Spritz. Aí eu falei, já entendi qual que vai ser a toada. Falei, não tenho Aperol Spritz. Ele então me dá uma caipifruta, uma caipi-saquê de morango. Eu falei, eu não tenho caipi-saquê, eu não tenho saquê na casa, né? Ele gabaritou em todos os drinks médios que eu não tenho. E eu não tenho eles na carta porque eu não quero meu cliente nessa zona de conforto. Porque eu não quero dar uma chance para ele ficar ali. O que acontece? Quando ele te faz um pedido, ele não está te dando uma ordem, ele está te dando uma informação. E uma informação é uma oportunidade que ele está te dando. Porque ele está falando para ele o que ele conhece, com o repertório dele, que provavelmente é parco, o que ele gostaria. Com essa informação, eu vou mostrar para ele o que eu tenho à disposição no meu cardápio que atende essa vontade dele. Uhum. Né? Se eu só servisse o Moscow Mule ou Aperol, as caipifrutas que estão em todos os lugares, ele ia ficar naquela. O trabalho para argumentar com ele, para fazer ele trocar, ia ser muito maior, né? Quando ele terminou, ele falou isso, quando eu respondi para ele, eu falei, não tenho caipi-saquê de morango. Ele falou, mas você não tem nada do que eu quero. Aí eu falei pra ele, mas eu não saio da minha casa pra fazer o que você quer. Eu saio da minha casa pra fazer o que você ainda não sabe que você quer. Esse é o meu trabalho. E aí ele se abriu, né? Ele falou, tá, demorou, o que eu vou beber? E aí eu deito e rolo, porque ele vai tomar o que eu tenho no cardápio. Você trouxe uma história um bom gancho, que é a história da marginalidade dos drinks, que eu acho que essa história que você está contando passa por aí. Passa por aí, né? Também. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse conceito, essa coisa autoral que você tem, que também, no final das contas, é um jeito de você ter esse trabalho autoral. Que se não tá na pintura, tá nessa combinação, nessa química que você faz. A coquetelaria, pensar em coquetelaria marginalizada, né, ingredientes marginalizados dentro da coquetelaria, para mim, nasce em primeiro lugar, né, de eu compreender que o que eu vendia eu não podia pagar. Né? Uhum. Apesar de eu, né, a minha pessoa não viver uma realidade marginalizada no meu crescimento e etc., não tinha condição de pagar aquele valor. Hoje, o preço de um drink corresponde hoje, na média, a no mínimo 1% do salário de um bartender. Ou seja, para um bartender tomar um drink é um investimento, não é lifestyle. Né? Porque você está investindo uma parte das 100 que você tem. 100 não é muito. Saca? Então, e aí eu saquei que um drink que eu gostava muito, que era o Manhattan, que leva bourbon, vermute rosso e bitter angostura, era, estruturalmente falando, a mesma coisa que rabo de galo, porque ele levava um espírito, cachaça, no lugar do bourbon, vermute ou um bitter, cinar, na receita. E aí eu falei, cara, esse eu posso pagar, então vou investir nesse, é esse que eu vou beber. E aí eu comecei acho que grande parte da tônica do meu trabalho e da minha tônica na vida é a provocação. Então, a minha visão se concluiu depois como acessibilizar a coquetelaria, mas, em princípio, o que eu queria colocar era a provocação de servir bebidas de boteco em restaurantes de público AAA. Então, tentar colocar um pouco da cultura que estava disponível para mim
dentro da cultura de quem pode pagar muito, né? Então, a primeira ideia era essa coisa viral, agir como um vírus mesmo, né? Tá, eu vou entrar aqui e a gente vai entrar aqui. Quem é pobre vai entrar aqui de alguma forma. A gente vai hackear o sistema, né? Até então, o que eu fazia? Eu me apoiava no valor agregado de produtos para justificar aquela venda, aquela conversão, né? O cara pediu um Manhattan, eu falei, cara, vamos tomar um rabo de galo. O cara fala para mim, pô, mas rabo de galo eu tomava na porta da faculdade. Tomava na porta da balada antes de entrar, porque era barato. Tenho ressaca com rabo de galo e tal. E eu falava, cara, mas eu tô usando uma cachaça super especial, super premium. Tenho esse vermute aqui, cara, muito difícil de achar no Brasil. Esse aqui a gente tá encontrando assim, assim, assado. Ou eu tô fazendo o nosso vermute, etc. Legal, mas é uma limitação, né? Em algum momento, essa provocação para mim ficou pouca. E eu falei, vou usar o que tá no boteco. Por que não? Se eu posso beber, por que eles não vão beber? Né? E aí, para mostrar que tanto quanto a qualidade da bebida, mas o seu preparo pode reverter aquela... até a possível falta de qualidade de uma bebida numa boa receita, né? E aí comecei a botar. Quando eu mostrei o primeiro cardápio... tipo que bebida? Sinar, catuaba, jurubeba, né? Catuaba, jurubeba, Leão do Norte, para tudo, são todos vinhos fortificados, aromatizados, que são estruturalmente a mesma coisa que um vermute. Né? Só que é nosso, tá aí, né? A gente podia estar usando. Então, eu comecei a usar essas bebidas em receitas. Quando eu comecei a fazer isso, foi no 212. Os meninos, o Stefan, o Vitor, meio que olharam com desconfiança. Falaram, cara, vamos tirar isso aqui, não vamos fazer, vamos tal. E eu eventualmente, eu sou um pouco intransigente quando eu sei do que eu tô falando, né? Então... Então... Eu quero só fazer um parênteses, eu quero fazer um merchan. O 212, é Cozinha 212. Cozinha 212. Fica na Rua dos Pinheiros. Na Rua dos Pinheiros, número 174. Ok. Então, quem tá nos assistindo ou tá nos ouvindo, já tem o serviço... Né, dado. O serviço está dado. Para poder experimentar essas delícias. Eles olharam com desconfiança e etc, né? Só que eles não imprimiram o cardápio e o primeiro cliente que entrou na casa, que é nosso cliente até hoje, o qual eu já fui convidado para casamento dele, né? Para você ver como eu até volto nisso, porque isso é muito legal. A sensação que eu tive, uma reflexão que eu fiz a esse respeito. Mas ele entrou, ele falou, o que eu vou beber? Eu falei, cara, eu tenho um desafio aqui e você vai me ajudar. Você vai tomar um Cynar com tônica e limão. Aí ele, beleza. Provou, achou uma delícia. Quando o Stefan desceu, ele falou, e aí, o que você tá tomando? Ele falou, prova aqui. Eu falei, prova. Ele deu um gole e falou, nossa, bom, o que é? Eu falei, Cynar com tônica. Aí ele falou, vai ter, né? Eu falei, vai. E aí, eles me agradecem até hoje por conta disso, porque, mano, a gente tem uma boa margem de lucro com uma receita dessa, né? E isso acontece quando você tem uma matéria-prima de valor agregado alto, é ela que baliza o seu lucro, né? Quando você agrega valor a um produto de baixo valor agregado, o lucro é de quem trabalha, né? De quem fez isso. Eu gosto muito dessa ideia do popular ficar hypado, né? E mais do que isso, quando você hackeia o sistema e você consegue trazer a quebra de paradigmas e você dissolve preconceitos. Sim. Né? Então, quando você consegue, você falou assim, eu vou trazer para um público que se acha chop shooters, né? Você vai levar para eles experimentarem o que porque essas bebidas, elas fazem parte da essência do Brasil. Sim. E aí que vem, o gancho, que também faz parte do DNA do seu trabalho, que é a questão da ancestralidade. Sim. Que aí tem uma frase sua, em algum lugar que eu li, que fala o seguinte, eu editei, mas fala o seguinte, que é um trabalho de criatividade responsável, focada e menos fantasiosa.
né? Que é disso que você está falando. Sim. E eu queria que você passasse por isso. E o quanto que isso já tem relação com, se é que tem, com o trabalho de sustentabilidade, desse consumo sustentável Tem. que passa. O que acontece? Ainda na questão da marginalidade, o que aconteceu ali? Eu sabia que eu tinha 4 desafios. Eu sabia que eu precisava convencer os donos, que era uma boa ideia. Eu precisava convencer a indústria. Desculpa, você falou que é uma boa ideia. Que de bebida marginal. Na hora, pá! 51. Grita. Mais um merchan. Pirassununga, mais um merchan. Eu sabia que eu ia precisar... que eu ia ter que lidar com a indústria, né? Que eu tinha uma parceria com uma indústria de importados, a casa tinha, e isso poderia talvez vir a... Pô, mas a gente tá aqui fazendo uma parceria, tá com vocês estão vendendo outras coisas que não os nossos produtos e etc. Eu teria o cliente como desafio, esse não me preocupava, porque é o que eu falei, deixa comigo, sentar no meu balcão, eu sei o que fazer. E a brigada. Por que a brigada? Porque eles são comissionados. Por que ele vai trocar a venda de um drink de 36 pela venda de um drink de 22? Certo? E aí que aconteceu a coisa mais louca, que me mostrou a importância do que eu estava fazendo, porque até então era provocação. Era tô aqui para incomodar, sabe? Eu ensinei todo mundo a fazer os drinks, incentivei que eles fizessem em casa os drinks com aqueles ingredientes. Eles passaram a me trazer, fiz isso, fiz aquilo, tô tomando azedin, que é um licor, uma receita minha, tô fazendo para tudo com tônica em casa, pessoal, meus amigos estão bebendo, tal. Teve um dia que eu saí com uma galera e um rapaz estava com amigos que não faziam parte do nosso grupo, né? Mas eram amigos do bairro dele, e ele pediu um Cinar para tomar com tônica. E o amigo dele falou assim: você é louco, vai tomar isso é bebida de velho. Ele falou: onde eu trabalho os boy toma. Aí eu falei: caralho. Viralizou. Fazer isso... Não foi esse pensamento, mas foi... eu entendi que, primeiro, o Diogo, que é alguém que ele respeita profissionalmente, falou que ele podia. Aí ele tentou. Aí ele gostou, quebrou um preconceito, gostou. Depois, o cliente, que muitas vezes é o modelo de consumo que ele gostaria de atingir, validou isso, porque o cara gostou, agora ele pode tomar, também é bebida de boy, e o que ele aspira a ascender socialmente, acesso, né? Tal. E eu vendo todo mundo vendendo muito, engajado em vender esses drinks, eu fiz uma reflexão, falei, cara, os caras não gostam de dinheiro, não é possível, né? E aí eu percebi que era por esse engajamento, ele vinha de pertencimento e autoestima, né? Quando ele fala pro cara, prove, o cara prova, ele fala, legal. Então eu consumo um barato legal também, sabe? E aí eu falei, porra, essa merda é importante. Não é mais só picuinha, não é mais só o Diogo querendo esfregar na cara da burguesia que existe cultura popular. Né? Eu falei, isso é importante porque tem algum valor social. Na verdade, o que você está falando, esse cara, ele tá, da brigada, ele tá vendo o cliente dele entrar no mundo dele. Sim, né? Então, isso é autoestima. E aí, o que é isso, gente? É sobre nós. Sim. Vejam bem, é sobre nós. É sobre nós. Esse é um dos motivos pelo qual esse cara está aqui, porque ele está falando sobre nós. Mas fala da ancestralidade, então, isso me faz, me dá um toque ali, que é a importância do meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa provocadora, sempre procurei ser subversivo nas coisas que eu faço. Mentira. Mas eu juro. Subversivo, imagina. Agora, eu também percebi que eu não consigo separar o meu papel, a minha vida pessoal, da minha vida profissional e do meu papel social. Eu não consigo pensar, já que isso vai me tomar o dia inteiro da minha vida, precisa ter algum retorno, de alguma forma. E aí a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com álcool, né? Uhum. Então tem que buscar realmente retornos positivos de algo que é tóxico,
né? De fato. E aí eu comecei a repensar em todas as minhas relações dentro do bar, né? Para mim, ali, eu comecei a entender a importância de você olhar para trás, sobre os pensar nos conhecimentos ancestrais, as coisas que você já sabe, as coisas que os homens já sabiam, já aprenderam. É importante para você se pautar para criar coisas, porque no fim das contas nada se cria. Tudo que tem para ser criado na coquetelaria provavelmente já foi, sabe? Ou 99,9%. E esse 1% para ser criado novo vai demorar muito tempo sendo preenchido por descobertas, porque muito já se sabe. Então, se você não olhar nada para trás, primeiro, você não vai ter humildade, porque você vai achar que você é um gênio. Falar, eu inventei isso aqui. Cara, você não inventou a roda. Se você olhar, pesquisar, se você tivesse estudado, você saberia que isso já foi feito, né? Então, isso é procurar estudar os caminhos que trouxeram ou seja, estudar os seus ancestrais, sejam seus ancestrais profissionais, se assim a gente pode dizer, te situa quem você é realmente, né? E te ajuda a ter uma leitura melhor do que você pode fazer. Eu sempre tive ideias megalomaníacas na minha cabeça, né? Leonino que sou, e então perceber que o que mais me importava era mudar as coisas e não necessariamente aparecer, né? Me dá mais uma noção do que eu posso realmente mudar. Porque senão você fica pensando, jogando lá na frente e não faz nada, não muda nada ao seu redor, porque você quer ser a cara que tá saindo na camisa da revolução, saca? Então, fazer esse olhar, pensar, se dimensionar de forma real no seu trabalho. Então, eu comecei a avaliar tudo que era possível ser feito dentro de um bar, né? Que pudesse ser sustentável. E aí que tá, cara, não adianta você pensar sustentabilidade se você, dentro da gastronomia, se você não entender os processos de produção, de transformação, de armazenamento dos alimentos, saca? Porque hoje a gente descarta uma centena de coisas fora que sempre foram comida, né? Então eu comecei a avaliar tudo que estava dentro do meu bar, o que eu podia fazer. E aí eu precisei buscar em conhecimentos ancestrais como transformar e conservar essa comida. Isso me fez sintetizar uma frase que foi uma guia para o meu trabalho para fazer o campeonato do World Class. Que eu sintetizei a seguinte frase. Pensando em todas essas coisas, eu cheguei à seguinte conclusão. A forma como o homem transforma o alimento, transforma o homem. Né? Se você faz isso de forma banal... Repete, por favor. A forma como o homem transforma o alimento, transforma o homem. Essa frase é sua? Eu sintetizei, ela não é minha, ela vem do planeta, né? Alguém algum dia falou alguma coisa eu sou um funil. Perfeito. Eu sintetizei junto com esse sentimento, sabe? E usei isso como a guia, né? Eu falei, cara, então tudo que eu fizer para transformar as coisas que estão ao meu redor, para transformar em drinks, transformar em acolhimento, porque o drink ele é só uma ferramenta do acolhimento. Assim como a água é, assim como a cadeira mais quentinha é. Da experiência como um todo, né? Isso também te ajuda a dimensionar que o seu drink não tem que ser a coisa que mais aparece naquele lugar. Saca? Ele tem que fazer parte da experiência, né? Eu acabo sendo corpulento, brincalhão e aparecendo nas experiências, mas eu busco que isso seja realmente parte da brincadeira ali. Eu não quero que a experiência toda do cara seja o Diogo, seja o drink do Diogo, né? Ele tem que estar ali para curtir os amigos dele, para curtir uma noite com as pessoas, para ver as pessoas passando na rua, para sentir os sabores, né? Então, tudo isso foi guiando um pouco o meu trabalho, né? Quando eu comecei a criar os cardápios dentro do 212, que é, obviamente, desde o começo, eu fixei 3 pilares para os cardápios. Qualquer receita que entrasse nesse cardápio teria que versar, no mínimo, sobre um desses assuntos. Respeito à ancestralidade, valorização de produtos marginalizados ou oferecer repertório para o cliente.
né? Então, você vê como isso, a gente já falou de repertório ali atrás, do repertório do cliente, você vê como a criação desses cardápios ela é sempre muito assertiva. Ela é sempre muito pautada em decisões técnicas, em decisões estratégicas para comunicar uma ideia. Porque se você não faz isso, se você não defende nada, o seu cardápio ele é só um catadão de receita. Bom, minha gente, não é à toa que esse rapaz, em 2017, ele foi eleito... Eu ganhei o World Class, que é um campeonato... Eu ganhei a etapa nacional do World Class, que é o maior campeonato de coquetelaria que tem no mundo, tá? Ele... Vamos assistir o vídeo que Tem tem aí? aqui? Diretora mais linda. Você consegue soltar pra gente? E o campeão é Diogo Sevilha! Eu acho que chega um momento da vida que as pessoas, quando elas vêm a um restaurante, elas não vêm mais para alimentar o corpo. O que a gente pode oferecer aqui hoje é uma ideia de alimentar a alma, né? É servir para ela o que muitas vezes ela não sabia que ela queria. Geralmente a galera chega aqui, o que acontece é eles terem essa surpresa e entrarem na nossa onda e saírem daqui gratas. O trabalho no World Class não é a primeira vez que eu realizo. A primeira vez eu não cheguei nem na final. Mas a primeira vez que eu competi, eu não tinha ainda esse amadurecimento que eu tenho hoje de trabalhar com linhas de defesa específicas. Então eu cheguei um pouco mais preparado do que eu estava para a última vez. Na final do World Class foram 4 desafios. Um foi meio de improviso, que era o Food Pairing. O segundo desafio foi o Italian Classic, onde a gente devia pegar ícones italianos e traduzi-los através do coquetel. O terceiro desafio, a gente tinha que dar a ideia do que a gente achava sobre o futuro dos coquetéis. Eu procurei no passado a relação ancestral do homem com o alimento, a forma como ele transformava o alimento e preparei um coquetel chamado Ancestral. Provavelmente o mais complicado deles é o Against the Clock, que são 8 coquetéis em 8 minutos. Então para isso você precisa se alinhar com as suas técnicas. O ideal é você servir todos os coquetéis ao mesmo tempo, como a gente faz no restaurante diariamente, quando sai o pedido de uma mesa, e fazendo isso em 8 minutos, com 8 drinks, com nervosismo, com a galera atrás. É bem complicado. Esse foi o último desafio. Mas é isso. Eu saí vitorioso, arrebentei mesmo. Mandei benzaço. Eu arrebentei mesmo. Arrebentei. Pra gente amarrar e poder fazer uma ponte para uma outra conversa, eu queria trazer esse ponto, e aí, nesse momento, eu abro uma particularidade minha e do Diogo. Queria que você falasse da experiência de você ter criado o drink do Oliveira. Tá. Que é o drink do nosso avô. O Diogo é meu primo. E do Oliveira, Rogério Helvas Paz do Oliveira é o nosso avô materno. E aí eu queria... Porque eu acho que aqui você tem vários símbolos nessa... Sim. E aí eu tô falando, eu olhando de fora, né? Sim. Porque a experiência que você tinha, eu também via. Sim. Né? Eu também vi. E como isso amarra da sua história... da onde a gente vai começar a trilhar a nossa conversa daqui a pouco, né? Que tem a ver com a sua ancestralidade e sua experiência. Conte aí do drink do Oliveira, por favor. O do Oliveira, ele, coincidentemente, ele serviu de base para a criação do Ancestral, que é aquele drink que eu falei ali. Na estrutura dele, né? No que eu esperava de sabor e etc. Eu sempre fugi de trazer associações emocionais, familiares para coquetelaria, não por autopreservação, não, nada disso, na verdade, porque começou a ficar muito banal. Toda a competição, tudo que eu via, todo bar que eu ia, não sei o quê, com o ingrediente da minha avó, que o meu tio que faz, que colhe essa goiaba em Tamambuca, e que não sei o quê. E esse tipo de
de enredo tava ficando muito banalizado. E eu sempre fujo. Eu não quero. É isso. Estão enfiando espuma em drink, eu não vou fazer, cara. Eu vou fazer outra coisa. É a tal da criatividade responsável, focada e menos fantasioso. Exatamente. E aí, quando esse eu não tinha muito como fugir, né? De dar o nome do vovô, porque realmente, quando eu pensei em fazer essa receita, eu queria um drink de cachaça salgado e azedo. E aí, cara, eu logo pensei no cu de burro. A pinguinha que toma com sal e limão no boteco, lembrei do vô, tomando isso, e falei, cara, é do Oliveira. O drink vai se chamar do Oliveira. Né? Eu já fiz essa associação buscando realmente na memória, né? Achei que tinha tudo a ver, fazer uma homenagem assim. E ele acabou servindo de base para fazer o ancestral. Porque na estrutura dele, eu queria que ele fosse um drink de cachaça, mas que a cachaça não fosse absolutamente tomasse conta de tudo. Porque a cachaça é um destilado com bastante personalidade. Né? O único destilado no mundo que se usa uma variedade tão grande de madeiras para envelhecer. Né? Você consegue ter diversos tipos de aroma, é um destilado muito rico. Né? E ele empresta isso para a receita que você for fazer. Eventualmente, você não quer tanta personalidade de algum destilado, de algum ingrediente naquela receita. Você precisa dosar essas coisas, né? Porque no nosso trabalho não importa só o que vai, importa quanto que vai de cada coisa, né? Então, eu uso vodka para diluir essa cachaça, né? Então, eu uso uma parte de vodka, uma parte de cachaça, porque assim eu mantenho o corpo alcoólico, né? Em valor de destilado, eu estou usando a mesma quantidade do que se eu fosse usar só cachaça. Mas a vodka é um destilado neutro. Então, eu mantenho a personalidade da vodka, da cachaça, aliás. O corpo alcoólico, que teria um drink que fosse integralmente o destilado base cachaça, mas de forma mais sutil, né? E eu acabei usando essa estrutura para fazer o ancestral, mas com uísque defumado, né? E o do Oliveira é um dos drinks que eu mais gosto, pelo perfil, que eu gosto de coisa salgada e seca, né? Azeda, salgada e seca. Eu acho que tem muito a ver com o meu humor. Fato. E eu gosto muito dele, cara. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de botar ele em algum lugar, eu ponho, porque é uma homenagem à família. Eu trago boas lembranças do vovô, eu lembro de estar com ele em algum PFzinho e ele tá tomando e eu comendo um arrozinho com feijão, que eu lembro até do gosto do feijão, até hoje, de um PF que tinha ali no Rio Pequeno, que eu fui com o vô. É uma coisa muito importante, né? Memória é emoção, emoção é memória. E a gente começa a pessoalizar essa conversa porque a gente percebe que o Diogo é um cara que tem uma estrutura profissional e uma relevância profissional e uma desenvoltura no conteúdo do qual ele domina, muito importante. Mas quando a gente começa a cavar, né, e a gente começa a humanizar a conversa, e aí o link foi exatamente a nossa ancestralidade em comum, que eu proponho a gente olhar para trás, né? Sim. Então, e aí vai ser um jogo de tempo muito rápido, seja dos 13 anos de idade, quando você declara que foi a primeira vez que você começa a beber, ao dia 14 de junho de 2018. Que é quando eu efetivamente paro. E aí eu quero que você... Quer dizer, eu não parei nesse dia, né? Mas eu acho que eu gostaria que você compartilhasse com a gente essa jornada, essa trajetória, para a gente falar sobre que é um assunto que é sobre nós, sobre os nós que eu falei no começo desse tempo de murchamento e de quanto, por exemplo, nesse período da pandemia, quantas pessoas acabaram encontrando nas bebidas e no álcool um anestésico para um tempo de murchamento, Sim. né? O quanto, e não vou psicologizar a nossa conversa, mas o quanto que também ela te ajudou a anestesiar um período de murchamento. Sim. Enfim, eu quero que você fale dos seus 13 anos ao dia 14 de junho de 2018. A gente poderia até dar a data também do início, porque foi carnaval de 97. Primeira vez que eu bebi com amigos, né? Ou seja,
aprendi a beber com outras crianças de 13 anos, né? Entre 13 e 15 anos. E aí, o álcool, ele sempre faz parte das festividades, né? Então... Um parênteses, na verdade ele faz parte, ele fazia parte da nossa família. Sim, nas festividades, eu né? acho que é importante a gente lembrar que a porta de entrada da bebida, muitas vezes ela não é a rua, ela é dentro de casa. Mas você sabe o que eu acho muito doido disso? Eu sempre penso, eu tenho pensado, né, que a porta da informação também é a sua casa, né? Então, se ao invés de eu ter aprendido a beber com outras crianças de 13 anos, eu houvesse aprendido a beber com meu pai, com minha mãe, com a família, talvez fosse diferente. A gente não tem, eu não tenho histórico, meu pai não abusa de álcool, né? Minha mãe não bebe, né? Então eu não vi esse cenário de abuso de álcool. Mas tinha uma certa permissão. Eu tô dizendo porque... Mas uma coisa que eu via era, eventualmente, meu pai ficava um pouco bêbado, né? Mas nada louco, não é nada alucinado. É o normal, sabe? Mas é isso... o uso recreativo da bebida. Mas isso acaba botando a bebida em um lugar que não é só esse o dela. A bebida, ela pode ter uma função na sua refeição e na sua vida que não seja celebrar e extrapolar, né? Então, eu acho que é uma forma de você ver também isso, que é tipo, se você só vê o uso de bebida assim, para celebrar, e na celebração você tá mais propenso a extrapolar. E aí o álcool é uma bebida que causa compulsão. E aí você vai escalando dentro do mesmo dia, né? Então, eu acho que às vezes um pai e uma mãe que tomam uma tacinha de vinho durante a refeição, não em todas necessariamente, mas em que o filho vê o álcool inserido na vida de uma forma em que não existem exageros, também é uma forma de você ver melhor o álcool e de você estabelecer uma relação melhor com o álcool. Uma relação de controle, de autorregulação. Sim, vai tomar uma tacinha de vinho, por quê? Porque a bebida, ela pode ter uma função na sua refeição. Uma bebida... uma das formas de se dividir os drinks é sobre a finalidade da receita. Você tem o método, que é como ele é feito, a categoria, que é o volume dele, o que vai dizer mais ou menos aonde você deve servir essa bebida, e você vai ter a finalidade, que é que hora você deve oferecer essa bebida, né? Uma bebida aperitiva, ela vai promover reações enzimáticas no seu estômago que vão começar o seu processo digestório. Então, vão facilitar a sua digestão. Vão limpar o seu estômago para você receber uma refeição. Ou ela pode estar no final, com um alto teor alcoólico, alto teor de açúcar, que vai ajudar a limpar o seu estômago e manter período de saciedade. Ou seja, vai fechar, acabou sua refeição. É o digestivo, né? Então, ela pode ter uma função na sua vida, além do extrapolar, né? Do prazer ou do relaxamento. Do prazer ou do relaxamento. Vídeo que a própria medicina recomenda uma taça de vinho. Uma tacinha de vinho. E grande parte das bebidas foi criada como remédio, porque a hora que o homem descobre que o álcool é um excelente extrator e conservante de características tanto organolépticas quanto medicinais... Organolépticas. O léxico aqui é bom. Quanto medicinais, ele começa a jogar tudo dentro do álcool. Mas eu quero voltar dos seus 13 anos ao dia... Deixa eu ver aqui. Ao dia 14 de junho de 2018. Sim. Então, eu sempre bebi com a galera em festas, né? Sempre bebi, todo mundo, acho que dos 13 em diante, talvez não dos 13 em diante, mas dos 17 em diante, todo fim de semana tinha bebedeira, né? Até menos, até mais cedo antes, né? E é assim na turma toda, e eu acho que grande parte das galeras é muito assim, né? Eu acho até estranho quando eu conheço alguém que fala, eu comecei a beber com 20 e pouco. Eu falo, nossa,
Onde você tava? Onde você tava? Eu comecei a beber com 21. Pois é. Onde E eu aí tava? eu sempre... Com quem que você tava, né? E acho que vai um pouco das companhias fazem um pouco essa diferença, né? Mas... E aí, trabalhando com álcool, né? O acesso é muito fácil. O acesso é muito fácil. Muitas vezes os ambientes são permissivos, outros incentivam. E você trabalha com pressão altíssima, né? Imagina você passar entre... a gente abre o bar entre 1 e 2 horas de operação, entre 4 e 6 horas de operação. Você passar entre 4 e 6 horas com demandas de 2 minutos. Que no máximo em 2 minutos tem que estar entregue. Usando a sua cabeça para pensar as coisas que você tem que fazer, o seu corpo para executar e a sua boca para falar com o cliente ainda. Porque você tá a milhão, é pressão e, tudo tem que sair. Né? Então, o abuso do álcool ele fica muito fácil. Né? E não só álcool, né? A cocaína, que é frequente na área, porque justamente é um estimulante, e é um estimulante que causa dependência química, né? E então, no final das contas, ele ajuda a calibrar, né? Porque calibrar o álcool também, né? Bebinho e ele te dá o desperta. Te bota pra cima e etc. Mas tudo isso é cartão de crédito. É cartão de crédito, porque te dá hoje o que você ia ter em uma semana. E amanhã você não tem. Só que você sabe onde tem, quanto custa, sabe fazer, sabe buscar e etc. E aí você entra no rotativo, né? Então, muitas vezes o álcool, a droga, na nossa área, é tido como uma compensação, né? Pelo seu trabalho. E eu pensava muito isso. Tipo, caralho, mano, eu trabalho pra cacete. Por que eu não posso chapar? Eu mereço. Por que eu não posso chapar? Eu gosto de fazer isso, é o que eu gosto de fazer. Mas... não era uma mentira, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas, em primeiro lugar, não era a única coisa que eu gostava de fazer da minha vida, mas que, com certeza, me impedia de fazer todas as outras. Em segundo lugar, cara, uma compensação não pode te deixar fudido amanhã. Você não tá se dando um prêmio se amanhã você trabalha cagado, se você corre risco de perder seu trampo porque você tá louco trabalhando, ou porque você tá... ou porque você dá cano, porque tá de ressaca, né? Fora a sensação horrível no corpo de você estar mal, né? Tudo que vem junto com isso. E para mim vinha muito como uma questão de validar coisas que eu acreditava a meu respeito, né? Coisas que eu aprendi a meu respeito e que eu achava que era verdade e que qualquer coisa que saísse daquilo não era eu, né? Ele competia para saber quem que ia ser a ovelha negra da família. Eu ganhei de longe. Não, mas é o que você... Mas é o que você disse, sobre as crenças que você tinha a respeito de você. E que daí você colocou o modo turbo. Eu botei, eu vou passar todo mundo. Pai, caralho. 3 gerações. Que nem quando as pessoas falam, mas você parou de beber. Eu falo, cara, eu bebi por todos nós aqui. Deixa eu organizar, muito. eu quero organizar a conversa. Porque a gente já tá chegando, na nossa reta. Tá. Então, o que ele está contando, só pra gente tentar organizar, porque eu tenho muito mais interesse em falar do pós do que no período da dependência química. Sim. Né? Mas eu queria que você só conseguisse amarrar essa história pra gente poder falar sobre o depois disso. Sim. Né? Bom, os abusos seguiram e etc, né? Foram anos trabalhando e produzindo. Sempre fui um dependente químico funcional, né? Trabalhava, pagava, bancava minhas contas e tá tudo certo. Parece que tá tudo certo, né? O estrago é menor, é só comigo, sou eu que tô cagado amanhã, tá tudo bem. Quando eu comecei a namorar, o ritmo já deu uma diminuída, né? Porque eu não associava a Nunu, que é a minha esposa, a esse tipo de rolê. Então eu conseguia separar as coisas, mas na hora que a gente decidiu casar, eu falei, isso tem que acabar. Porque eu não vou trazer essa dinâmica para dentro dessa casa. Né? Já existia essa dinâmica dentro da casa da minha mãe,
o que já é mal, mas conseguia separar as coisas como escolhas de cada um, o problema é seu, por mais que a minha mãe sempre tenha apoiado, mas a gente mente, a gente finge, né? Então, em casa... Porque era uma cartela, porque não era só o álcool, era o álcool e adjacências, tudo, né? Então, eu sempre tive acolhimento dentro de casa, né? Com relação a tudo isso, né? Mas eu falei, bom, agora que eu vou casar, não tem mais jeito. Não dá pra chegar às 6 horas da manhã em casa, com a mulher em casa, esperando. Trilili. Se pelando de medo. Será que meu marido tá bem? Né? Foi, precisa acabar. Mas entre precisa acabar e você conseguir, porque afinal de contas é uma dependência química, né? Você cria artifícios. Então eu voltei a usar cocaína indo pro trabalho, porque aí eu conseguia voltar careta, né? Porque a estratégia era o quê? Vou usar um pouquinho e vou parando. Vou parar porque é muito difícil. É muito difícil, né? E aí, por 3 vezes em um mês, eu perdi a mão, né? De ficar louco, não conseguir voltar. Fala, fudeu. E na última, eu acelerei fundo. Porque, obviamente, em um momento você perde o controle. Eu sempre fui compulsivo e sempre fui de quantidades. Sempre bebi muito, usei muito, sabe? Era sempre muito. Então, era muito fácil perder a mão, né? Mas eu nunca trouxe encrencas, nunca cacei assunto com outras pessoas, tá? Com meus amigos e tal, né? E o exagerado entre os amigos era eu, né? E aí, no derradeiro dia 14, eu fui chegar em casa às 8 horas da manhã, tipo, cagado, né? Tentei cortar meu pulso, na loucura, na noite, né? Eu dei muita sorte que a Nunu tinha tirado um canivete da minha mochila. Porque eu andava com canivete não por pretensões de me defender de nada, mas por questões práticas de poder abrir alguma coisa, de tirar um saca-rolha e etc. Ela tirou e falou, não gosto de você andando com isso. E eu tentei cortar o pulso com um CD quebrado, desesperado, né? A minha sorte é que não era do Legião Urbana. Porque... que é um absurdo eu falar isso, porque eu ouço, eu gosto. Não, tu sabe que assim, só pra você saber, a gente já estourou nosso tempo, tá? Mas só pra gente começar aqui a organizar a conversa. Eu quero chegar nesse lugar por começo da nossa conversa, né? O quanto que você tem a sua alma de artista, né? E a sua capa. Quem não está nos assistindo e só está nos ouvindo, o Diogo, o apelido dele Diogro é porque ele é grande, corpulento. Você tem 1 metro e quanto? 1,83 m e 130 quilos. Né? Então o garoto, ele é um mamute. Mas tudo isso para poder proteger uma figura muito doce. O Diogo é uma pessoa doce. Né? E eu sei por conta das próprias relações. E eu acho muito interessante, e você traz algumas respostas para essa história, quando você fala de como era importante você entender que existiam outros prazeres além daquele, porque você conseguiu identificar isso. Sim. Você conseguiu identificar significado no seu trabalho, não só na bebida. Você conseguiu encontrar realização, você conseguiu encontrar uma coisa que você disse, que era um amparo, você teve uma rede de apoio. Sim. E foi de verdade, não foi nada combinado, mas o quanto que o seu discurso inteiro, ele amarra a minha apresentação. Né? Quando eu falei sobre uma sociedade de medo, uma sociedade que não tem espaço para o prazer, que não tem espaço para ter as relações, etc, etc. Sim. E quanto existe uma saída, e você encontrou essa saída ao seu redor. Sim. Nem todo mundo tem essa... e não é fácil. Eu falo para você que assim, para mim, depois desse dia foi fácil. Porque eu nunca achei que eu queria me matar. Só que eu chegar naquele ponto me mostrou que era o que eu tava tentando fazer.
Porque, cara, se eu gostasse de beber e de cheirar e fizesse isso com parcimônia, ia viver um século. Mas o que eu gostava era do que aquilo me trazia não de prazer. E sim o que me trazia de ruim. Era fazer aquilo que validava tudo que eu achava a meu respeito e etc, que me botava naquele lugar. E eu percebi isso e falei, cara, eu não sou essa pessoa, eu não quero morrer. Mas é o que eu tô tentando fazer. É o que... E eu, antes de eu parar totalmente, eu tive períodos em que eu... de recesso, né? E aí, o que eu percebi? Falei, cara, se eu sei que vai virar uma bosta de novo... E eu já estou com o meu corpo limpo, que depois de uns... Eu posso estar falando uma besteira, mas depois de uns 3 meses, a química em si já não é o seu problema. Ela já não é ela que está te mandando fazer as coisas. Porque quando ela é uma compulsão química, ela manda você fazer as coisas mesmo. Não é que tem uma voz, mas ela baliza as suas decisões, né? Mas depois de 3 meses, você já não está nessa situação química. E é essa reflexão que eu fui fazer. Eu falei, cara, por que isso aconteceu várias vezes, de eu voltar, né? Não é por causa da química, porque se ela já não tá mais efetivamente no controle, e eu sei que é isso que vai acontecer se eu voltar, por que eu tô voltando? É porque eu quero a bosta. Eu quero a desgraça. E ali, cara, eu falei, chega. Não quero e não quero. O Diogo, tem uma frase que eu não sei de quem que fala o seguinte: onde não há motivação, tem que ter disciplina. E aí eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? Eu tenho uma compulsão que, por enquanto, o que acaba te motivando é a compulsão para chegar lá. E teve um momento que você falou assim, ou eu vou colocar disciplina nessa jossa, ou então... O álcool e a droga, eles são ferramentas, né? Que você usa para alguma coisa. Tem gente que vai usar pelo prazer, tem gente que vai usar para ficar... para sair daquela estagnação dela, que é uma pessoa mais tímida, tem gente que vai usar para se destruir, né? O problema é que com questões químicas já deixa de ser uma loteria e passa a ser uma probabilidade, né? De você ser engatado pela química mesmo das coisas e pronto, passar a depender do seu corpo, né? Mas como que foi? Porque, assim, acho que são 3 palavras que eu elenquei aqui para esse momento que, assim, elas estão muito ligadas à resiliência, autocontrole e autorregulação. Você consegue perceber se essas coisas elas eram parte das... Que foi a interpretação que eu consegui dar de habilidades que você acabou desenvolvendo para você fazer essa saída desse lugar. Foi isso? Eu acho que... Primeiro, eu entendi que eu não podia dar mais nenhuma desculpa pra mim. A resposta é não. Absolutamente não. Eu não posso. Se eu volto pra aquele lugar que eu não quero voltar nunca mais. E é uma certeza. Não é tipo, é só hoje. Não, cara, é certeza. Sabe? Porque vai ser hoje, aí aos 15 dias você fala, deu, aquela vez, vai dar de novo. Eu fiz, foi só um pouquinho. Então, saber disso, saber todo esse caminho, me faz ter a certeza que eu não posso dar um passinho ali, né? Agora, foi necessário avaliar diversas questões, porque uma delas eu posso trabalhar com álcool? Eu posso continuar trabalhando com álcool, né? Com isso na minha cara o dia inteiro, né? O tempo todo, né? Eu preciso ressignificar muitas coisas, né? Sim. Eu preciso acertar muitas coisas aí. Né? Então, primeiro foi uma decisão também de falar, cara, eu não vou dar um passo atrás na minha carreira agora, eu nem sei o que eu posso fazer se não for isso. Você tinha acabado de receber o prêmio, né? Tinha um ano. Você tava curtindo Tava ainda, curtindo, né? E aí eu falei, cara, eu não vou fazer isso e vou segurar meu rap. Isso vai ter que acontecer, né? Só que para isso não é só uma decisão, você precisa buscar estratégias, né? Você precisa se apoiar em coisas, né? Então, eu passei a entender uma frase que eu falei naquele vídeo, que eu provavelmente ainda estava formulando a consciência dela, mas eu já havia falado, que o meu trabalho ele pode ser sobre alimentar o corpo
alimentar a alma e não sobre envenenar o corpo, para começar. Se a gente serve, além de drinks, uma experiência gastronômica, o meu trabalho pode ser sobre isso. E é sobre isso que eu vou precisar me concentrar para fazer, né? Então, eu comecei a ter uma atenção muito maior aos excessos dos outros para levar em consideração o que eu podia fazer como bartender para evitá-los, ainda que de forma subliminar, seja manter a oferta de água, seja chegar numa galera e falar, e aí, vamos comer um negocinho? Vamos, agora é hora, né? Ou seja, chegar a parar de servir mesmo. E a gente faz isso. É a tal da hospitalidade, da empatia que a gente falou em Acolhimento. algum momento, do acolhimento. Né? Então, no 212 é uma prática comum a gente parar de servir o álcool para indivíduos que já passaram da cota, do que a gente julga, né? E para a gente chegar a parar, a pessoa já tem que estar mais mesmo, né? Porque um pouco a gente deixa essa responsabilidade para a pessoa, tipo, problema seu, vai Todo acordar mundo de tem que ter- ressaca Tem que ter amanhã, uma autonomia, né? vai falar coisas que não queria ter dito e amanhã você vai acordar com isso, tá tudo bem. Ressaca física é moral. Mas, eventualmente, a gente tem que chegar e falar, olha, sua amiga não tá legal e eu não vou mais servir álcool. E se você oferecer do seu pra ela, eu não vou servir mais pra você. Né? Geralmente a galera bota no Uber. Fala, amiga, você tá atrapalhando o rolê. Tchau. Eu acho Mas, que... Por exemplo, na desculpa. Marginália, que é uma festa que eu produzo, que versa sobre bebida marginalizada, acontece dentro de um boteco, né? Ela precisa voltar a acontecer agora. Quando fazer ela foi bem próximo. Foi alguns meses depois ela sair do papel, mas foi próximo. E a Nunu, ela me provocou. Ela falou, e aí, malandro, parou com o álcool, parou com o veneno, mas vai continuar vendendo. Como é que é isso? E não foi uma provocação do tipo, você tá sendo hipócrita. Foi uma provocação de, e aí, como é que vai ser isso? Como é que, diante de você saber tudo que te causa, como é que você vai vender isso para alguém, né? E foi aí que eu falei, cara, não, é isso. Primeiro, eu preciso promover alimentar a alma, não embriagar o corpo. A embriaguez vai ser uma consequência, então eu tenho que arrumar formas de minimizar ela, né? Então, na Marginália, primeiro, a gente faz, pelo menos uma vez por festa, a gente pausa o serviço de álcool. Como eu faço isso num boteco em que tá operando a operação normal, as pessoas ainda têm acesso. Mas o drink para. Eu não sirvo durante 30 minutos drink. Passo com água, vão tomar água, vai pedir uma coxinha. E mais importante do que isso é comunicado. Por quê? Fala, gente, a gente tá parando 30 minutos de álcool para dar uma amenizada, pra vocês comerem um negócio, tomarem uma aguinha, a gente dá uma ajeitada no bar e tal, vamos beber com responsabilidade. Lembra que tem um drink a menos. O drink a menos é uma campanha que eu criei pra festa, mas que não deve se limitar à festa. Qualquer pessoa que quiser fazer isso no seu bar, eu super incentivo, ajudo do jeito que eu puder, e etc. Mas que visa você devolver o seu último drink, a sua saideira. Como a gente vende ficha, dá, né? Tipo, comprei... Porque foi uma questão, eu falei, caralho, eu vou vender drink a R$12. A galera vai encher o cu. Eu preciso ajudar elas a não fazerem isso, né? Então, o drink a menos, ele fala assim, se você me devolver o seu drink, a sua fichinha, a fichinha vai para a caixa de doação, tá? Ou seja, o dinheiro vai para a caixa de doação. Mas se você abrir mão do seu drink, eu abro mão do dinheiro. Uhum. Se você quiser a bebida, eu vou pegar esse dinheiro. Mas se você abrir mão do seu último drink, esse valor vai para doação. E a gente sempre doou sempre para Casa 1, que é o Centro de Acolhimento à População LGBTQIA+, em situação de rua ou qualquer outras fragilidades sociais, que na nossa leitura é a população que dentro de uma escala hierárquica social está mais à margem. Tá mais marginalizada. Tá mais marginalizada, né? Então, foi isso, é buscar ressignificar mesmo. É falar, cara, vamos transformar essa saideira que vai te levar pro after, que você não tá afim de ir, que você já cansou, mas você vai, porque na hora que você tomar essa vai dar um up, e aí você vai, tá bom, vai, vamos. Evitar que você tome o drink, que às vezes vai te fazer ligar pro ex, sabe? Isso dá dor de cabeça.
né? Te mandar para casa mais cedo e etc, né? Sem contar que traz isso à consciência. E aí a gente transforma o último drink, o derradeiro, que pode ser uma bosta para você, em solidariedade. Né? Diogo, eu tenho que encerrar. Tá bom. Mas eu acho que muito do que você disse, seja a pessoa um leigo ou um profissional que cuida de gente ou um executivo de alguma área, ele pode se inspirar muito no seu discurso. Por isso, obrigado Conta comigo. por todo o seu depoimento. Pra gente encerrar, eu vou falar pra você algumas palavras, Tá e aí bom. você vai encaixar essas palavras em 3 categorias. Emaranhado, Tá. que é tipo, é louco, bicho, o barato é louco, é mistureba mesmo. Laço, que é uma coisa bonita, mas Uhum. talvez não tão... Se você puxar, ela desfaz. E sobre nós, que é onde Tá bom. tem conexão, onde é humano a história. Pode até ter um nó, mas tem conexão e tem Sim. afetos e coisa e tal. Acabou? Arte. A arte é sobre nós. Quer comentar alguma coisa? Não, é isso. É o que eu falei no começo. Meu corpo, ele se relaciona com a arte. Eu sou tocado, sabe? Eu ouço música, eu gosto. Eu posso não estar entendendo a letra, eventualmente, mas aquilo tá me emocionando. Eu vejo filmes, eu vejo quadros, isso me emociona, isso interfere diretamente no meu humor, né? De forma geralmente positiva, né? Me deixa emocionado mesmo. Então, com certeza existe uma conexão e com certeza a arte e meu corpo existem. Marginalidade. Cara, isso é um nó, né? É um nó não, né? Emaranhado. É um emaranhado, né? Que é muito difícil, mas precisa ser desfeito, né? Porque você dividir... Quando eu falo de marginalidade de bebida, ela nasce na marginalidade da pessoa, porque essa bebida só é marginalizada porque ela é consumida por pessoas que são marginalizadas, sacou? Então, é um problema que é muito grande, né? E que precisa ser dissolvido. Se a gente puder, pouquinho a pouquinho, puxar um pedacinho desse fio e desenrolar aqui um pouquinho, é a melhor coisa a ser feita. Mas É um emaranhado. É um emaranhado, né? Ancestralidade. A ancestralidade é sobre nós. Tem que ser, né? Também tem que ser sobre nós, porque tem que haver uma conexão aí, porque é olhar para trás, né? É olhar para trás, é ver, é melhor aprender com o erro dos outros do que com os seus, né? Quando eu falo de criação de drink para as pessoas, eu falo, cara, estuda os clássicos, ganhe repertório, porque é mais fácil você partir de onde já deu certo, né? Você pode criar, é muito mais fácil você recriar um drink, e eu tô dizendo isso não para você basear sua vida em recriações de coisas que já foram feitas, mas como você partir de algum lugar, né, cara? Então, Não, e também pensar que tipo de ancestral a gente quer ser, né? Também eu quero ser o tio rico, Axé. que traz presente do exterior. Axé. Criatividade. É um emaranhado também, né? Também é um emaranhado porque às vezes é aquilo. Eu gosto quando ela é sobre transborda, quando ela transborda, mas a gente eventualmente não pode, né? Aquele sonho bonito de eu não preciso criar arte todos os dias, né? Ele se esvai nas demandas diárias de criação de conteúdo, de Sim. criação de cardápio e etc, né? O bom é que já existem métodos para isso. Outro dia eu fiz até um vídeo, tinha combinado um conteúdo para 4 marcas, né? Um vídeo para cada, 5 marcas, um vídeo para cada. E
E já estava chegando perto do prazo. Inclusive, eu ainda não concluí, mas estamos dentro do prazo. Estava chegando perto do prazo do cara falar, e aí, velho? Você não vai começar ou tal, né? E aí eu fiz um vídeo justamente de eu não conseguindo fazer o vídeo. Honestidade, gente. Falei, vamos falar sobre esse elefante que existe aqui na sala, né? E pra gente encerrar, família. A família é sobre nós, né? Eu tenho uma família muito boa, né? Eu aprendi acolhimento com a minha família, né? Com a forma como os meus... Não só nos problemas, né? Mas... Pra mim é assim, eu acho que eu tenho uma família humana, com pessoas que cometem erros, mas ninguém é grave, sabe? Eu ouço cada maluquice por aí, cara, que eu falo, nossa, que bênção. Gente, ó, é sobre amor, é sobre nós. Di, obrigado, meu amor. Obrigado, Dudu. Foi um prazer, viu? Eu também amei você aqui. Eu agradeço você que chegou até aqui com a gente. Você que acredita que a gente pode ressignificar as nossas experiências. Você que, apesar dos pesares, consegue reconhecer ou pode tentar olhar diante dos emaranhados dos nós. Uma pessoa incrível que você é ou que você pode descobrir que existe dentro de você. Esse espaço é para a gente falar sobre todas as vulnerabilidades que compõem a experiência humana. Esse é um espaço para a gente falar sobre nós. Obrigado e até o próximo episódio.